para continuar, Pai, a receber do Senhor para a glória de Deus. Glória a Deus, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Amém, amém, amém. Oh, glória, oh, que maravilha. Como é bom estar na casa de Deus. Pode se sentar, povo santo. Oh, como é bom estar aqui, em nome de Jesus. Hoje uma correria. Oh, em nome de Jesus. Irmãos, hoje, como tem acontecido nas sextas-feiras, nós vamos ter um culto em duas partes. Primeira palavra e a segunda parte vai ser o que é? O carro ligou? Só apertar o botão. Liga. É porque ela deve ter apertado o celular ali. O celular dispara. Oh, obrigado. O celular dispara, inicia a ignição. Deu certo? Não, fica paradinho. Que tem na marcha, coloca e fica parado, vai ficar ligado. Ele é uma marca. É. Nossa, tá até com as coisas aqui. Oh, meu Deus. Aproveitar que está descontraído, já trouxe a Santa Ceia, tá, Guilherme? Tá tudo ali em nome de Jesus. Trouxe uma garrafa de vidro, que aí depois a gente lava direitinho e deixa para a nossa garrafa de água, né? Amém. Então vamos lá, irmãos. Deus seja louvado. Vamos então, primeira parte do nosso culto. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria, mas nós vamos falar sabedoria do ponto de vista de Deus, amém? Vamos começar com Salmos capítulo 119, versículo 66. Primeiro básico, 119. Esse Salmo 119 é enorme, né, irmãos? Muita bênção aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar no versículo 66. Salmos 119, versículo 66. Amém? Posso ler? Então vamos lá. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Amém? Irmãos, atenção. O crente deve sempre orar pedindo sabedoria. Amém? Sabedoria é uma coisa muito importante. É tão importante quanto a saúde, é tão importante quanto cuidar da família, quanto a proteção do lar, tão importante quanto orar para não ser tomado pelo pecado. Ô pastor, mas é tão importante assim? Sim, por quê? Porque é a sabedoria que nos dá a condição de cuidar da saúde, é a sabedoria que nos dá a condição de cuidar do lar, é a sabedoria que nos dá a condição de prosperar, é a sabedoria que nos faz nos apartar do pecado. Amém? Portanto, não é qualquer sabedoria, não é sabedoria do homem, sabedoria de seres humanos. Não que essa sabedoria seja ruim, não. Nós temos que saber, vamos lembrar, um dia eu vou pregar sobre isso. Moisés, por exemplo, que é um homem de Deus importante, Moisés. E Moisés, antes de se tornar o profeta que foi, o líder que foi, antes ele aprendeu de toda a ciência dos egípcios. Amém? Fala na Bíblia. Que é outro homem que fez uma grande obra? Paulo. Paulo, antes de se tornar apóstolo dos gentios, de sair pelo mundo pregando o evangelho, enfrentando todo tipo de sabedoria pagã, seja ela religiosa ou filosófica. Pode olhar em Atos dos Apóstolos, ele pregou para os religiosos e ele pregou para os filósofos. Então esse homem, para chegar nesse ponto, antes ele conta na Bíblia que ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande sábio judeu. Então ter a ciência lá de fora é importante, mesmo para a gente poder contestar as pedras de tropeço que tentam colocar no caminho do crente, do tipo falar assim, mas quem crê não pensa. Irmão, não pensa é quem diz isso. Porque a fé, ela anda de mão dada com a razão. E quem nega isso é porque está com a mente muito fechada. Acha que é o que não é. Mas não é a pregação de hoje, nós não vamos pregar sobre isso. O que eu quero chamar a atenção é a maneira como está aqui no Salmo 100, nesse versículo 66 do Salmo 119. Olha só.
ensina-me bom juízo e ciência, pois crio nos teus mandamentos. Amém? Então a ciência e a sabedoria é como sendo um produto da nossa fé. Amém, irmãos? Pois criei, por isso sei. Amém? Nós temos que sempre buscar em Deus sabedoria. Faz parte da nossa fé a busca pela sabedoria. Amém? E aí vem uma pergunta: Deus dá a sabedoria como nós pedimos? Deus realiza esse ato de nos fazer sábios? Irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar nessa noite que Ele não apenas não rejeita esse pedido, como Ele executa esse pedido com alegria. Amém? São poucas as vezes que a gente vê na Bíblia Deus concedendo coisas, dizendo: fiquei alegre de fazer. E uma dessas vezes é quando Ele dá sabedoria. Vamos ver? Tiago capítulo 1, versículo 5. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago é depois de Hebreus. Depois das cartas de Paulo, depois de Hebreus, vem Tiago, antes de Pedro. Andando de trás para frente, Apocalipse, Judas, as 3 cartas de João, as 2 de Pedro, chegou Tiago. Amém. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler os 5 e os 6. Amém? Então vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e se lhe há dado. Amém? Pausa. Irmãos, olha só, vamos falar frase por frase. Amém? Que às vezes tem umas palavras que confundem, então nós vamos esclarecer palavra por palavra. Ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é falta de sabedoria? Que precisa de sabedoria, não é isso? Quem aqui está com o vaso de sabedoria lotado, está até transbordando? Quem aqui? Ninguém, né, irmãos? Nós sempre estamos na busca de sabedoria, amém? O que nós estamos fazendo aqui na noite de sexta-feira? Buscando sabedoria, amém? Então, todos nós temos falta de sabedoria. É verdade, tem gente que tem mais falta, tem gente que tem menos falta. Tem gente que é mais sábia, tem gente que é menos sábia. Tem gente que chega a ser de tão faltar sabedoria que a Bíblia chama de tolo. O contrário do sábio, a Bíblia fala, principalmente em Provérbios, o contrário de sábio é o tolo. Veja que tolo não é burro. Burro é a pessoa que a gente costuma chamar aquele que não consegue aprender. Aquele lá é burro, que não consegue aprender. A Bíblia não fala que ninguém é burro, todo mundo pode aprender. O tolo é aquele que não quer aprender. Amém? Não é porque não pode, é porque não quer. Ele é tolo, ele não quer, ele não toma posse dessa bênção. Então olha o que a palavra de Deus está falando. E se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, se algum de vocês precisa de mais sabedoria, peça a quem? Peça ao reverendo João? Peça ao pastor Valério? Peça ao ministro? Peça a alguém lá fora? Não, peça a Deus. Peça a Deus. Tiago está nos ensinando essa oração. Está completando o Salmo 119. Peça sabedoria a Deus. Isso é parte da nossa peregrinação cristã. E agora isso é que eu acho mais lindo. Olha o que Tiago fala na sequência: que a todos dá. Pausa. Deus nega dar sabedoria para quem pede para Ele? Não. A todos dá. Irmão, eu me arrisco a dizer que até uma pessoa que não conheceu Jesus plenamente, se dirigir a Deus e pedir sabedoria, eu creio que Ele dá. Amém? Porque isso aconteceu comigo. Quanto tempo que eu andei no mundo, e às vezes eu lembrava de Jesus, e às vezes eu pedia para Ele, e as portas se abriam. Deus é maravilhoso. Ele não nega sabedoria para ninguém, nem para aqueles que ainda não o conheceram. E a palavra é clara, dá a todos, não dá aos cristãos, não dá, ele dá a todos, não dá à igreja, ele dá a todos que pedem. E mais, olha que lindo,
dá liberalmente. O que significa a palavra liberalmente nesse contexto? Dá com felicidade, com alegria e abundância. Tudo na mesma palavra. Liberalmente, alegria e muito, tudo junto. Amém? Sabe quando a pessoa está assim, ela está explodindo de felicidade? Isso é liberalmente. Quando alguém se dirige a Deus e fala: Deus, por favor, me dá sabedoria. Deus, creio eu, para tudo, olha para a pessoa: ó, que bom que esse servo está pedindo isso. Amém? Ele dá com alegria. Ô irmão, mas tem muita lógica nisso. Porque se a gente, mesmo a pessoa que está lá no mundo que não encontrou Cristo, se ele foi se tornando mais sábio, para onde que a sabedoria dela vai levar ela? Para dentro da igreja. Amém? Vai levar ela para o alcance de Deus, para encontrar com Deus. Então, quanto mais sabedoria nós temos, mais nós nos aproximamos do Senhor. Por quê? Porque Ele é a razão da nossa fé. Amém? Porque Ele é lógico. Porque estar com Deus é obviamente melhor. Então, quanto mais sabe, menos tolo, mais perto a pessoa vai buscar estar de Deus. Amém? E ainda para não ter dúvida, olha como é que o Tiago termina o versículo: e o não lance em rosto. O que significa não lança rosto? O que é lançar rosto? A Mariana, por exemplo, chega para mim e fala assim: olha, me dá o seu cartão de crédito. Isso é lançar rosto. Amém? Lançar rosto. Gente que não ouviu. Mentira, o que é isso? Mariana não faz isso. Lança o rosto. Não foi comigo. Não ouvi. Não. Deus não lança o rosto. Ele não vira o rosto. Ele não finge que não ouviu. Não. E ser-lhe-á dado. E Ele vai dar. Então, para não ter dúvida, Tiago fala 3 vezes que a sabedoria, quando pedido, será dada. Amém? E para terminar, peça, porém, com fé. Mas tem que ter fé, né? O que é fé? Crer. Crer significa o quê? Se Deus me deu sabedoria, eu tenho que fazer conforme a sabedoria, né? Não adianta Deus me indicar um caminho e ir para o outro. Falou: vai para a esquerda, ou vai para a direita, e eu vou para outro caminho. Falou: vai lá para a direita, aí eu viro para a esquerda. Não, então tem que fazer com fé, ou seja, crendo, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Ou seja, fica com essa coisa duvidosa. Às vezes está aqui, às vezes não está. Esse versículo também merece uma pregação numa outra linha. Irmãos, coloca no coração: cristão mais ou menos não é cristão. Cristão que ora está aqui, ora está lá, não é cristão. E olha que a palavra, não sei porque que foi para essa direção, tá, irmãos? Não sei, pode ser que alguém aí que vai ver esse vídeo precise ouvir. Irmãos, a palavra de Deus fala: o morno Deus vomita. Deus vomita o morno. O que é o morno? É o que ora está aqui, ora está ali, não sabe o que quer. Não é isso? Amém? Mas não é a palavra de hoje, não estamos falando de sabedoria. Então, quando pedir a Deus sabedoria, Deus dá, mas tem que pedir com fé e tem que fazer o que Ele manda. Amém? Não pode ficar duvidando, tem que seguir o que Ele manda. Ok? Tranquilo? Glória a Deus. Muito lindo, né? Deus é maravilhoso. Ele está dizendo para nós: peça sabedoria, eu vou te dar. E quer um exemplo prático de como é que Deus fica alegre e galardoar, faz mais, Ele gera mais, Ele dá mais para aqueles que pedem sabedoria? Ele fica tão feliz, como está aqui escrito, liberalmente, Ele explode de alegria. Vamos ver um exemplo histórico aqui? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Exemplo de como Deus fica feliz e Ele aumenta o galardão de quem pede sabedoria. 1 Reis, lá no Antigo Testamento, livros históricos, 3:9. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 12. Exemplo histórico de quando a pessoa pede sabedoria para Deus, Deus fica feliz e dá mais ainda para a pessoa que pede sabedoria. Já imagina de quem que eu estou falando, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Posso? Pode? Vamos lá então. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Pausa. Quem está falando aqui? Salomão está pedindo a Deus sabedoria. Deus
colocou na frente de Salomão qualquer coisa para pedir. Salomão podia pedir riqueza, Salomão podia pedir para os seus inimigos serem derrotados, Salomão podia pedir mais poder. Salomão resolve pedir o quê? Sabedoria. Amém? Esse trecho ele está falando isso, ó. A teu servo, Salomão falando na primeira pessoa, pois dá um coração entendido, né? Com sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna. O que é discernir? Escolher, decidir entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Continuando. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Olha só, Deus gostou do que Salomão pediu. Amém? Deus gosta quando nós pedimos sabedoria. Que Salomão pedisse esta coisa. 11. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, sabedoria, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Amém? E aí continua. Ou seja, Salomão podia pedir qualquer coisa. Deus deu a ele a condição de pedir qualquer coisa. Ele estava sendo coroado, estava chegando no trono. Podia pedir qualquer coisa. Mata os meus inimigos, me dá riqueza, me dá prestígio, me dá mais poder, eu quero um império maior. Podia pedir qualquer coisa. Mas o que ele pediu? Juízo, discernimento, sabedoria. E aí Deus olhou para ele e viu que coisa boa que Salomão fez. Aliás, eu costumo dizer, Salomão já mostrou sabedoria antes de pedir, não é? Porque ele escolheu direitinho o que era melhor, não é? Ele já era sábio antes. Por que ele era sábio? Como é que ele demonstrou que ele era sábio? Porque ele pediu sabedoria, amém? Quem pede sabedoria já tem alguma sabedoria, amém? Irmãos, esses somos nós já temos sabedoria, nós precisamos de mais sabedoria, amém? Temor de Deus é a base da nossa sabedoria. Isso a gente já tem. Agora nós temos que encher esse vaso que é a nossa mente, o nosso coração, com mais e mais e mais saber de Deus, mais conhecimento que a palavra traz para nós, amém? Então, quando Salomão pede sabedoria para Deus, Deus olha que coisa boa que Salomão fez e diz para ele: eu vou te dar sabedoria de tal maneira que ninguém vai ser mais sábio que você, nem quem veio antes, nem quem virá depois. Você vai ser o homem mais sábio do mundo. E Salomão foi sábio, irmãos? Foi sábio demais. A maior parte da vida dele, você vê que é um dos personagens bíblicos que menos erra. Os que menos erram. Não é que não erra, tem um único na Bíblia que nunca errou. Um único que já pisou esse solo que nunca errou. Quem foi? Jesus. Que até Salomão vai errar. No final da vida ele vai adorar Deus estranhos. Importante, parêntese. Até o mais sábio dos homens, quando anda com um amigo errado, cai. Lembra da pregação dos amigos? Foi se encheu o harém de mulheres cananeias, foi se relacionar com tudo quanto era o povo ali das proximidades de Israel, caiu. Até o mais sábio, que seremos nós, que dirá nós, que somos menos sábios que Salomão. Então temos que vigiar o dobro do que ele. Mas veja, lembra quando Salomão chamou aquelas duas mães que estavam disputando a criança? Olha que sabedoria, corta a criança. Quem que foi lá e gritou? Não corta, a mãe verdadeira. Olha que sabedoria. Salomão foi sábio pra caramba. Mas não foi só sábio, ele também foi rico. Nunca teve rei de Israel tão rico quanto ele. Nunca. Nem antes nem depois. Aliás, Israel acaba depois de Salomão, né? Roubou um filho dele, acaba fazendo bobagem e Israel divide. Nunca houve. Até hoje se fala na tal, das minas do rei Salomão. Quem já ouviu essa historinha? Historinha de criança, né? Tem até filme. As minas do rei Salomão. É tão rico que até hoje tem gente que está procurando aí as fortunas escondidas de Salomão, a mina de onde ele extraía tanto ouro. Quando você olha na Bíblia, quanta riqueza que esse homem tinha, você fica assim, nossa, mais do que Elon Musk, esses caras, tudo junto.
E ele foi poderoso? Foi poderoso. O reino de Israel nunca foi tão grande quanto na época de Salomão. Davi foi o que estabeleceu as fronteiras do reino. Salomão veio não apenas manter as de Davi, como cresceu mais um pouquinho. Ou seja, quando Salomão pediu sabedoria, Deus deu para ele tudo o que ele precisava. Salomão é o rei que não enfrenta a guerra. Vocês já perceberam isso? Salomão não enfrenta a guerra, e nos dias de paz ele edifica o templo do Senhor. Também é outra mensagem, não é? Quando Deus nos dá paz, nós podemos receber? Não, é aí que a gente tem que lembrar dele, e é aí que nós temos que edificar o templo do Senhor. E que é o templo do Senhor? É um templo de pedra? Não, somos nós. Amém? O caráter, a índole, né? A santidade. Então Salomão foi sábio, e tudo começou quando? Quando ele pediu sabedoria para Deus. Ele foi rico. E quando que começou a ficar tão rico? Quando ele pediu sabedoria para Deus. Ele foi poderoso. E o que o tornou tão poderoso? Porque ele pediu sabedoria para Deus. Amém? Então vamos pedir sabedoria para Deus, irmãos. Vamos colocar na nossa oração, amém? Quem já está pedindo está certo. Mas quem ainda não está pedindo tem que pedir. E vamos ensinar por pouco a pedir sabedoria. Às vezes fica pedindo, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Irmão, entre tantos, não se esqueça, pedir sabedoria. Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias.